Amém, queridos? Louvado seja Deus por esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Amém? De aprendermos do seu Espírito e sermos direcionados por Ele, sabe, para chegarmos aonde Ele deseja, para nos tornarmos aquilo que Ele espera de nós. Sabe, irmãos, uma das coisas que alegra o coração de um verdadeiro filho. E eu gostaria que você ficasse bem atento a esses detalhes, a essas coisas, porque tudo que nós falamos, irmãos, são coisas que o Senhor tem sinalizado. O Senhor, sabe, na palavra, na Bíblia Sagrada, Ele nos ensina o seguinte, que toda a criação, veja, toda a criação tem como expectativa, não é a manifestação dos teólogos, não é a manifestação, sabe, dos religiosos, sabe, dos pregadores, profetas. A natureza, querido, a criação, ela tem como expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Amém? E um verdadeiro filho, ele, sabe, uma das coisas que dão característica ao coração de um filho é o desejo de alegrar o pai, é o desejo de corresponder à expectativa do pai. Amém? Eu não entendo um filho, um verdadeiro filho que ama o pai e não ter como expectativa, não ter como desejo satisfazer o coração do pai. Sabe, irmãos, e quando a Bíblia diz que Deus, ele procura, ou seja, se ele procura é porque ele tem a expectativa de encontrar verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém? De verdade? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor deseja nos alinhar sim com o coração dele nesses dias. O Senhor deseja, ele sabe que se ele não nos direcionar, se o Espírito Santo não nos ensinar, sabe, nós andaríamos em círculos a nossa vida inteira e erraríamos o alvo. Então, o Senhor, ele tem nos direcionado nesse tempo a entender sobre verdadeira adoração, a entender, irmãos, que a adoração, sabe, ela passa por algumas etapas, ela passa pelo indivíduo, mas ela passa pelo ajuntamento, o coletivo, ela passa pela maneira de viver, mas ela é revelada, ela é manifesta também no momento do culto formal, do culto solene. Sabe, irmãos, e se você deseja ser achado por Deus como um verdadeiro adorador, irmãos, entenda que Deus, ele não precisa da adoração. Sabe, nós é que precisamos do Senhor. Ele deseja, mas é um desejo do coração dele encontrar não adoração, mas encontrar verdadeiros adoradores. E por que a adoração? Porque a maneira como se entende a respeito da adoração, a maneira, sabe, como nós adoramos, ela revela quem somos. Ela revela quem somos, ela revela verdadeiros adoradores. A Bíblia ensina que nós nos tornamos parecidos com quem adoramos ou com aquilo que adoramos. Então, nós podemos entender que o desejo de Deus de nos achar como verdadeiros adoradores é encontrar na terra homens e mulheres parecidas com Ele. Amém? Pessoas que foram feitas à semelhança e à imagem dEle, mas foram corrompidas pelo o pecado, foram corrompidas pela desobediência, mas o Senhor entregou o seu Filho numa cruz, derramou o sangue do seu próprio Filho, sabe, para nos dar a redenção, com um propósito, nos trazer a esse lugar, onde nós nos tornamos, mais uma vez, a sua imagem e semelhança. Seres humanos parecidos com o Senhor. Amém, queridos? Amém. E nós, sabe, nós como seres criados, nós temos um propósito de vida. O primeiro propósito da nossa vida, irmãos, é adorar ao Senhor. O ser humano, ele é feito, a essência do ser, sabe, a essência do ser humano é a adoração.
E quando o ser humano ele não entende isso, irmãos, ele não, sabe, o ser humano não conhece a palavra de Deus, ele desvia a sua adoração. E o Senhor nos mostra assim, que existe a adoração inútil, a adoração sem efeito. Porque quando nós adoramos ao Senhor como Ele deseja, nós somos achados como Ele deseja. Ou seja, nós nos parecemos, passamos a ser semelhantes a Ele, parecidos cada vez mais com Ele. Quanto mais adoramos, mais vamos sendo moldados, transformados, como a Bíblia diz, de glória em glória. Isso. Sabe, nós vamos sendo moldados à imagem e à semelhança de Cristo. Flávio, meu filho, por favor, dê um ganhozinho aí. Estou sentindo falta aqui. Estou feito minha mulher, meu ouvido também entupido. Quero me ouvir, preciso me ouvir. Amém? Amém? Dê mais um pouquinho. Pronto. Tá bom. Obrigado, filho. Então, queridos, a Bíblia diz que nós vamos brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, ou seja, de glória em glória, até que alcancemos, a Bíblia diz, a estatura de Cristo. Ou seja, nós vamos, quanto mais adoramos ao Senhor da maneira correta, mais nós vamos sendo transformados de glória em glória, transformados na sua imagem, de uma maneira cada dia mais intensa, mais profunda, até que nós alcancemos a estatura de Cristo. Até que Deus olhe do céu e enxergue em nós a persona de Cristo, um verdadeiro filho. E entenda, nós enquanto vivermos aqui, nós nunca seremos iguais ao Senhor, mas isso nos ensina, sabe, não que você vai ser ipsiliter igual à pessoa de Cristo, mas se fala de imagem. Nós vamos sendo transformados, brilhando mais e mais, de glória em glória, até ser dia perfeito, até alcançar a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, e isso fala a respeito da imagem. Então, isso me faz entender, isso me possibilita crer, que quando Deus procura um verdadeiro adorador, Ele está procurando encontrar a manifestação de um filho. Alguém que quer ser parecido com o pai. Se você perguntar ao meu filho, irmão, diga que ele parece com a mãe, para você ver a bronca. Ele briga com você. Ele diz, eu sou igual ao meu pai. Sabe? E sabe, Deus, ele me ensina na minha relação com meu filho. Quando às vezes eu brinco assim, eu digo, filho, tu és igual ao quê? Eu estou achando você muito parecido com sua mãe. Ele fez, você está louco, papai? Eu sou igual ao Senhor. Sabe, no fundo, aquilo alegra meu coração, irmãos. Sabe, alegra. Sabe, é um sentimento tão gostoso. E às vezes eu fico pensando, sabe, é como o Espírito Santo me dizendo, tá vendo? É assim, filho. Quando a tua vida manifesta um coração de um verdadeiro filho, que quer ser parecido com o pai cada vez mais, é esse sentimento que invade o coração de Deus. É uma satisfação, irmãos. Então, isso nos ensina biblicamente que quando Deus procura verdadeiros adoradores, Ele não está procurando apenas, sabe, um culto, alguém que oferte um culto a Ele, mas alguém que se pareça com Ele, o seu filho. Ele está procurando a manifestação de um filho. Amém, queridos? Então, por quê? Porque nós vamos sendo, como justos de Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até ganharmos a estatura de Cristo. Então, o que Deus quer, através da adoração, é olhar para nós e dizer, é meu filho. É meu filho. Não é apenas um conhecedor da palavra, não é apenas alguém que conhece religiosamente sobre mim, mas é um meu filho que conhece meu coração, que conhece a mim. Sabe, irmãos, e a adoração, ela nos leva a seguir essa movimentação, a alcançar esse lugar em Deus. Então, irmãos, o ser humano é um ser por essência, por criação, sabe, adorador. Mas infelizmente, por ter sido desviado de Deus, e até que seja resgatado, redimido, o homem, ele peca, sabe, por oferecer uma adoração inútil, porque a adoração, ela traz um resultado para a minha vida. Como é que eu sei que eu sou um verdadeiro adorador? Sabe, irmãos, é pelo resultado. Porque a vida de um verdadeiro filho, ela usufrui de uma herança viva, eterna. A vida de um verdadeiro filho, sabe, ela tem um lugar de privilégio no coração do Pai.
ela tem o melhor do pai, ela tem as melhores intenções, ela tem, sabe, todo o favor do pai. Mesmo quando erra, veja Lucas 15, o filho pródigo que saiu de casa. O filho matou no coração o próprio pai, porque o pai ainda vive, ele pediu a sua herança. Ele foi embora, queridos, até cair em si e voltar, mas ele não foi recebido pelo pai com acusações. O pai olhou para ele, ele voltou apenas querendo um lugar de servo, de empregado, para ter o que comer. Mas o pai disse: você não deixou de ser meu filho. Ou seja, Deus ele tem como expectativa, e esse texto de Lucas 15, ele diz que o pai ficava na janela, olhando ao longo do caminho, irmãos. E de longe, ao ver o seu filho, o pai seguiu até ele, para abraçá-lo, para recebê-lo. Isso fala de uma expectativa. Quando a Bíblia diz que Deus, ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, Deus procura pessoas que se pareçam com ele, que correspondam ao propósito da sua criação. Sabe? E esse pai que fica na janela, olhando ao longo do caminho, irmãos, sabe, na expectativa desse encontro, isso fala de Deus, da expectativa de Deus, como que um pai na janela, procurando, olhando o caminho e aguardando com expectativa a manifestação do filho, porque só um verdadeiro filho adora verdadeiramente o pai. Amém, queridos? Mas quando nós não conhecemos a palavra de Deus e não aceitamos a redenção, irmãos, o que é que acontece? O homem, ele corrompe a adoração. Sabe, o homem no mundo, ele adora porque o ser humano é por essência, por criação, adorador. Mas o que acontece com muita gente? Adora o Deus errado. É uma adoração vã. Adora o Deus errado. Muita gente, sabe, reconheceu Jesus como seu redentor, seu resgatador, entregou a vida a ele, mas vive uma vida religiosa. E adora, veja, enquanto alguns adoram o Deus errado, outros na igreja adoram o Deus certo, da maneira errada. E o que o homem consegue, o que o ser humano consegue com isso, é apenas, irmãos, se tornar um bom religioso, um cumpridor de rituais. Mas a vida não revela alguém à imagem e semelhança de Cristo. Não revela um verdadeiro adorador, não revela um filho. E para que eu e você adore o Deus certo, da maneira certa, para ser achado como Ele procura e corresponder à expectativa do coração dele, o Senhor nos deu a palavra nesse tempo, para nós entendermos como chegar nesse lugar, para nós aprendermos a nos movimentar como um verdadeiro adorador. Amém? Então eu não vou repetir aqui vários textos, mas nós trouxemos no outro domingo, irmãos. Não precisa botar não, Flávio, por favor. Efésios 1, 11 e 12, que fala que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então você já entende a essência da sua criação. Nossa vida tem um propósito. E se nós estamos adorando o Deus certo, nós precisamos aprender a adorar o Deus certo da maneira correta. O Senhor, Ele, sabe, um verdadeiro adorador, como nós vimos, ele se desvincula do modelo do mundo. Ele se desassocia, irmãos, das alianças. Fazer uma prévia aqui, estou buscando outro domingo. Um verdadeiro adorador, ele se desaliança, ele se desassocia, não só das coisas mundanas, porque às vezes você não pratica coisas, sabe, lá no mundo, mas pratica coisas do mundo lá na sua casa. Às vezes você diz: eu não estou no mundo, mas o mundo está na sua casa. Ah, pastor, mas o mundo não está, não existe prática na minha casa, mas o Egito ainda está no seu coração. E o Senhor nos quer por inteiro. O coração é o lugar das decisões, irmãos. Você sabia que há uma disputa? Há uma disputa entre o céu e o inferno pelo meu e o teu coração. Porque Deus quer o nosso coração. E o diabo, sabendo disso, ele tenta corromper o nosso coração, para que nós não
entreguemos ao Senhor. Lembra lá em Mateus, não precisa botar não, Mateus 15:8, eu vou citar algumas coisas aqui. Quando Jesus disse, fazendo uma referência ao profeta Isaías, ele disse: esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus quer seu coração, querido. Amém? Então, o Senhor, Ele... E quem ama o Pai, sabe, quem quer ser achado pelo Pai, como Ele procura e corresponder à expectativa que Ele tem ao seu respeito. Irmãos, se desassocia de qualquer prática, de qualquer modelo, de qualquer aliança, de qualquer amizade, de qualquer influência, que Ele tire desse lugar, que lhe faça voltar para o Egito, que crie em você, que promova na sua vida qualquer relação com o mundo, com a velha vida. Eu não vou nem pedir para você dizer amém com um negócio desse. Sabe, queridos, e eu queria começar hoje. Eu vou dizer para você, eu devia ter começado a pregar esse tema antes, porque eu achei que em 2 domingos a gente ia conseguir. Talvez eu não consiga concluir hoje, mas eu também não vou sufocar a palavra que o Senhor deu. Se eu não conseguir hoje, domingo que vem, sábado, domingo já é o nosso aniversário da igreja. E aí está vindo mais uma vez esse ano o pastor Branco, o Cristiano Branco. Ele vem de longe para estar conosco, é meu irmão, meu amigo, é quem sempre celebra conosco. E aí eu também não vou furtar o pastor de pregar o sábado e o domingo, né? Eu vou cuidar de todo o cerimonial, né? Das ordenações, de tudo que sacerdotalmente vai ser feito. E a palavra vai ser com ele, o louvor vai ser comigo, a palavra vai ser com ele. Então, caso a gente não conclua hoje, a gente entra em novembro, amém? Mas tudo aquilo que o Senhor nos deu para nos orientar e nos direcionar a alcançar nele esse lugar, a gente vai chegar lá. Então, irmãos, eu queria começar hoje. Coloca, por favor, filho, João 4. A partir do versículo 19. Dê mais um. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Glória a Deus. Sou eu mesmo. Olha, tá vendo? Minha mulher está dizendo que está abafada. Por ela eu boto um caixa de som aqui. Aleluia. Vai, Flávio, eu estou achando. Aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor, filho. Dá uma abertura. Sabe, irmãos, esse texto de João eu vou ler a partir do versículo 19, mas se você começar lá do 11 ou é do 14, você vai ver que Jesus, ele estava, agora melhorou, fiquei mais à vontade, não gosto de ficar com o microfone. Então, Jesus, ele estava a caminho de Samaria, irmãos, e ele chegou ali por volta da hora sexta, ou seja, do meio-dia. Ele parou no poço de Jacó, que havia sido perfurado, aberto por Jacó, e ele mandou que os seus discípulos fossem até a cidade comprar pão, comprar comida, e ele ali parou, e ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana, amém? E ele conversando com aquela mulher, ele falou sobre a vida dela, e ela disse: vejo que tu és profeta. Eu vou resumir a história para você, para a gente não ler o texto todo, amém? Então, vejo que tu és profeta, porque os samaritanos, eles não criam em todos os livros proféticos, eles não criam na Bíblia, até onde eles tinham na época, eles só criam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então eles só entendiam o que esses livros dizem, que viria alguém semelhante a Moisés, e esse seria o Messias, amém? Só para você se situar na história, viria alguém semelhante a Moisés, e esse seria o Messias. E Moisés, ele é conhecido, ele é considerado o primeiro Cristo, porque Cristo significa ser libertador. O nome de Jesus não é Cristo, ele é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, e Yahushua e HaMashiach, o Filho do Altíssimo, o Salvador. Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo, resgatador, redentor, amém? Mas ela disse, quando Jesus falou sobre a vida dela, que ela tinha tido 5 maridos, e o que ela estava não era marido dela,
né, ele trouxe uma revelação sobre a intimidade dela. Ela disse: vejo que tu és profeta. Mas ela não reconhecia Jesus como Messias. E aí, nessa conversa entre Jesus e a mulher, quando ele estrategicamente se revelou a ela como profeta, ou seja, como alguém vindo de Deus, para que ela desse crédito à palavra dele, o diálogo foi para outro lugar. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta, ou seja, alguém igual a Moisés, aquilo que o Pentateuco fala, alguém igual a Moisés, que viria, sabe, ou melhor, que tu és, perdão, eu misturei tudo aqui, que tu és um profeta, mas ela não reconhecia Jesus como Messias, como Filho de Deus. Mas veja o que ele disse a ela, versículo 20. Nossos pais, irmão, o assunto foi da intimidade dela. Jesus estava falando com ela sobre o marido dela, sobre os maridos dela, sobre a intimidade dela. Então ele se revelou a ela como profeta, como alguém vindo de Deus. Quando ela reconheceu que ele era alguém vindo de Deus, ela mudou o assunto. Ela disse: eu percebo que tu és profeta, eu reconheço que tu és profeta, alguém vindo de Deus. Já que tu és profeta, vamos simplificar essa conversa. Já que tu vieste de Deus e conheces as coisas de Deus, nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso quase presbítero Bonin, ele fala muito em grego aqui nas quartas, em hebraico e tal. E ele trouxe a palavra, a expressão adorar, né? Ele nos ensinou que no hebraico é avodar. Avodar é adorar, mas relativo ao serviço. Amém? Aí eu peguei a deixa do quase presbítero Bonin e fui fazer o que Barbosa faz, irmãos. A gente tem uns diáconos fera nessa igreja. Barbosa disse a mim: pastor, eu estudo todo dia, o dia todo. Eu disse: não trabalha não, abençoado. Glória a Deus, só estuda. É o primeiro teólogo da igreja, nosso Barbosa, aleluia. E aí, queridos, eu peguei também o impulso, sabe, no exemplo lá do Barbosa, e fui estudar. E eu aprendi que a palavra adorar, ela significa, vem do hebraico avodar, serviço, porque a adoração ela não está restrita ou restringida a apenas um formato. Ela passa por alguns lugares, sabe? Ela ensina uma movimentação de várias maneiras para que nós alcancemos um lugar em Deus. Então, adorar é avodar, no hebraico é o serviço. Mas a mesma expressão adorar, ela é lá na frente, no Novo Testamento. Em hebraico ainda, a expressão é shaká, que aí não tem mais a ver com serviço propriamente dito, mas fala de uma postura, prostração. Shaká é prostrar, se prostrar, amém? Então adorar é tanto servir como se prostrar. E também no grego, irmãos, a palavra tem que estudar mais com Boninho, é prosconeu, que é semelhante ao que o hebraico diz shaká, é se prostrar, é prostrar-se. Então isso nos ensina sobre, eu vou chamar de algumas formas que constituem o modelo de uma adoração verdadeira. Quando eu sirvo, quando eu falo de avodar, eu falo de servir, é a maneira como eu me movimento para o Senhor, é como eu vivo a minha vida servindo a Ele. E quando eu falo de shaká ou de prosconeu, eu estou falando do momento do culto. Amém? Porque a adoração, ela constitui, ela traz uma constituição de vida para o indivíduo, mas ela também aponta, sabe, ela dá um formato, ela ensina uma movimentação, tanto o indivíduo, a maneira como o indivíduo deve viver, servindo ao Senhor, e aí nós falamos de avodar, e a maneira como nós cultuamos ao Senhor. Aí sai do modelo de vida e vem para a adoração em culto, a forma como nós superficialmente entendemos. A gente às vezes vive de qualquer jeito, chega na igreja, eu vou juntar o hebraico
o linguajar lá de Cabrobó, onde eu nasci. A gente às vezes não avoda, né? Mas a gente quer prosconear quando chega na igreja, né? A gente não serve ao Senhor com a nossa vida, mas religiosamente a gente chega no culto e aí a gente chacareia, né? A gente quer fazer o chacaca. Eu não sei a conjugação do verbo, mas eu sei que você está me entendendo. Sabe, irmãos? E falando, então nós vamos passar por esses lugares. Nós vamos aprender um pouco mais sobre a maneira como nós devemos servir ao Senhor. É o que eu quero falar com você hoje. Se der tempo, aí nós vamos chegar no momento do culto, mas se não der, depois a gente chega nesse lugar. Amém? Então, queridos, nós fomos criados para a adoração. Nós conhecemos o Deus certo. Precisamos aprender a adorar da maneira certa. E adorar com as nossas vidas. Vamos falar da forma como a gente vive hoje, tá certo? Com as nossas vidas, para que nós sejamos achados como verdadeiros adoradores, ou seja, como alguém, como pessoas, sabe, nas quais o Senhor encontra a semelhança do seu filho. E veja, nossos pais adoravam sobre este monte. Ela aponta para um lugar, ela fala de uma tradição, ela fala de uma rotina, de uma condição religiosa. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela diz, religiosamente eu aprendi que é aqui, mas a sua religião diz que é acolá. Passa o versículo adiante. Ela faz referência a lugares, sabe, a lugares que a religião apontava como lugares próprios para a adoração. Então, não, meu filho, você mudou o capítulo. É João 4. Vai para o versículo 20. E 21 agora. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Veja, ela aponta para um lugar, porque as pessoas tinham a visão religiosa. A gente vive do jeito que a gente vive. Essa mulher, ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava já não era marido dela, ela já estava furando o olho de alguém. Mas veja, ela vivia de qualquer jeito, mas ela, conduzida pela religião, ela tradicionalmente aprendeu o lugar de adorar. Muita gente vive assim, irmãos. Vive de qualquer jeito, vive aliançado com o mundo, o coração está no mundo, sabe? Ah, pastor, mas eu não vivo no mundo. Ei, mas o mundo tem acesso à tua casa. Às vezes o mundo está dentro da casa. E a pessoa achando que porque ela se diz crente, porque tem uma igreja, ela é verdadeiramente filho, é verdadeiramente adorador. Mas o filho que tem aliança com o seu pai, ele não corrompe a aliança do pai nem a quebra, sabe, por valores mundanos. Então nós somos chamados nesse tempo, queridos, a sermos, nós fomos resgatados por Cristo, redimidos por Cristo, mas nós precisamos ser libertos das tradições, da visão religiosa, para que eu e você não venhamos a viver de qualquer jeito, quebrando o princípio, e alguém que quebra princípio torna a sua adoração nula, inútil, sem efeito. Então, sabe, e vivendo assim, cheguemos na igreja e achemos que agora é o momento de adorar ao Senhor. Agora eu vou adorar ao Senhor. Isso é superficial, raso. Eu vou ser redundante, sem efeito e totalmente inútil. Se é inútil, é sem efeito, não é só para reforçar a ideia. Sabe, não se trata do lugar, mas da forma como eu e você vivemos. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Não tem a ver com lugar, não se trata do lugar. É como Jesus dizendo assim, eu sou o Filho, eu vim revelar o Pai, sabe, e tornar vocês mais uma vez a imagem dele. Eu vim resgatar
sabe, revelar, sabe, verdadeiramente o Pai. Porque Jesus diz, quando ele diz a Filipe chega para Jesus numa conversa informal e diz: mestre, tu dizes que irás nos mostrar o Pai. Cadê o Pai? Aí ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheceis. Porque o Pai, ele é revelado no Filho. E quando Deus quer me encontrar a mim e você como um verdadeiro adorador, Ele quer encontrar alguém verdadeiramente filho, alguém parecido com Cristo, em quem ele possa ser revelado. Amém, queridos? Porque é através da minha vida, da sua vida, que Deus é revelado a esse mundo. Sabe, irmãos, então não se trata apenas de religiosamente entender um lugar onde se deve prestar um culto, mas uma maneira de viver. Vai para o 22, Flávio. Jesus diz: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Irmãos, veja, os samaritanos, eles criam em parte da Bíblia, no Pentateuco, apenas nos 5 livros escritos por Moisés. Ou seja, eles não aceitavam toda a revelação, sabe, a revelação dos profetas. Então, muita gente hoje faz isso. Pasmem você. Eu já lidei com pessoas que vieram contestar a palavra e me perguntar. Eu dizer: querido, se você veio perguntar para o cara errado, porque eu creio na Bíblia como verdade absoluta. Eu contrario, eu rejeito, sabe, qualquer indução científica, qualquer colocação teológica contrária. A Bíblia para mim é verdade absoluta. E para você entender como eu sou exagerado nisso, eu creio até naquela fitinha vermelha que marca texto. Amém? Isso aqui é conceito. Eu creio na capa, na contracapa. A capa diz: Bíblia é sagrada. A minha é sagrada, irmãos. É a palavra da verdade. Então, veja, muita gente às vezes está na igreja. Eu conversando com alguém esses dias, a pessoa disse: ô pastor, por quê? Veja, a Bíblia é um livro, e como todo livro, sabe, partiu da concepção intelectual de alguém. E todo homem é falho. Então, como todo livro, a Bíblia pode ser contraditada. A Bíblia tem suas contradições. Eu digo: Jesus, o que é que eu vou fazer, Jesus? Eu começo logo a dar uns triques assim, irmão. Eu digo: eu vou arrumar uma briga. Porque às vezes aí eu entendo os irmãozinhos que saem pregando, gritando com o povo. Porque dá um negócio, sabe? Porque você quer ver, irmãos, você quer ver o meu filho chorar? Você quer ver o meu filho ir para cima de você sem desconsiderar o seu tamanho de adulto? Me empurre na frente dele. Então, o coração de um filho, quando alguém toca no seu pai, sabe, irmãos, ele é ferido. E eu digo: Jesus, o Espírito Santo vem e me traz à memória Tito 3, versículo 9 e 10. Evita as questões tolas e discussões acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Eu digo: Senhor, o que é que eu faço? Ao homem faccioso, adverte-o a primeira e a segunda vez, depois evite-o. É isso que eu faço. Uma vontade, está dizendo que meu pai é mentiroso. Sabe, querido? Então, muitas pessoas ainda nos dias de hoje dizem crer em Deus, mas desconsideram como verdade absoluta a palavra daquele em quem elas dizem crer. Vivem como samaritanos, vivem de qualquer jeito, mas religiosamente entendem que quando estão em determinados lugares, que eu sou adorador, porque eu venho à igreja. E é muito mais que isso, queridos. Jesus diz: vós adorais o que não conheceis. Tem gente adorando o que não conhece, ou seja, adorando o Deus certo da maneira errada, sabe, ou adorando ídolos, se dizendo cristão e servo de Cristo, filho de Deus, sabe, com o coração cheio de ídolos, porque não conhece a verdade que liberta. E ele diz: nós adoramos o que conhecemos. Jesus fala: vocês vivem de qualquer jeito, entendem um lugar da adoração. O judeu conhece a Deus, mas também não entendeu tudo. Religiosamente entende, sabe, que a adoração ela está restrita, ela é restringida a um lugar aonde se presta um culto. Aí ele diz: nós que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Vai para o 23, filho.
mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Jesus diz: a hora está chegando, sabe, na qual vocês vão ter a revelação, mas já chegou, porque eu estou aqui para revelar. Jesus está aqui, irmãos. Sabe, Jesus está aqui. A Bíblia fala com a Bíblia. Eu não posso, eu queria muito ter um culto de 4 horas de palavra para eu sair fundamentando textualmente cada coisa que eu falo, para você entender que tudo que eu estou dizendo aqui é a Bíblia falando com a Bíblia. Amém? Está chegando mas a hora está chegando, e de fato já chegou. Eu sei como ele diz, mas já chegou porque eu estou aqui para revelar, e Jesus está entre nós, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais se reunirem em seu nome, Ele estará entre. Então Ele está aqui nos trazendo a revelação que vai, sabe, gerar na minha e na sua vida o caráter de um verdadeiro filho, a quem Deus procura. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, irmãos, Deus continua. Vamos usar a figura do pai pródigo, porque o pai também foi pródigo. Ele gastou, o filho foi pródigo porque gastou dissolutamente a sua herança, mas o pai também foi pródigo porque gastou dissolutamente o seu amor em favor do filho. E Deus é como aquele pai que continua na janela, procurando, olhando para o caminho e dizendo: meu filho, eu preciso encontrar o meu filho. E Ele procura isso em mim e em você, querido. E um verdadeiro filho, sabe, a manifestação que a criação tem como expectativa, a manifestação de um filho, ela manifesta um verdadeiro adorador. Aleluia! Em espírito e em verdade. E deixa eu te dizer uma coisa, eu custei a entender isso, até Deus me mostrar nesses dias. Em verdade, irmãos, em verdade, passa pelo meu entendimento, passa pelo meu conhecimento, passa por aquilo que eu abraço como concepção de verdade absoluta. Amém? Em verdade, passa por aquilo que tem a ver com aquilo que eu creio e obedeço. Mas em espírito, irmãos, tem a ver com os meus sentimentos. Tem a ver com o meu coração. Por isso Jesus disse, quando ele fala, fazendo referência a Isaías, ele diz: esse povo me adora com os lábios. Esse povo entendeu o que é verdade, mas está faltando o espírito, o coração. Amém? Então nós precisamos nesses dias, sabe, ao passo que o Senhor tem nos revelado isso, que tem nos dado a conhecer essa palavra sobre adoração, nós precisamos obedecer, tomar como verdade, transformar em atitude, porque eu só transformo em atitude, irmãos, aquilo que eu tomo como verdade. Amém? Então, isso vai gerar em mim um coração agradável a Deus, um coração rendido ao Senhor. Sabe, irmãos, aquilo que eu tomo como verdade no meu entendimento gera em mim sentimentos. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Isso é bíblico. Eu uso uma forma emblemática de representar numa expressão curta, mas textualmente a Bíblia nos ensina: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Por isso a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, que deve haver em mim os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Ou seja, pensamento, sentimento, e eu devo andar como ele andou, o comportamento. Amém? Então, irmãos, quando eu aprendo a adorar em verdade, sabe, mas eu nego o coração. Verdade tem a ver com as coisas exteriores, com aquilo que eu manifesto com atitudes rituais. Amém? Mas em espírito tem a ver com aquilo que o Senhor está encontrando no meu interior, no meu e no seu interior. Amém? Então Deus, Ele não quer alguém que apenas, como Jesus falou do povo, alguém que adora com os lábios, alguém que segue todas as direções, sabe, que o ministro de louvor dá aqui. Levanta a sua mão, feche seus olhos, diga algo ao Senhor. Aí você: Jesus, eu te amo, aleluia. Mas Jesus está olhando do coração.
Frase bonita você disse a mim, mas ele diz: por que razoais no teu coração diferente do que disseste? Por que o teu coração não testifica o que tu tens dito com a tua boca? Por que o teu coração deseja coisas que ainda estão lá fora? Por que o teu coração ainda se preocupa com velhas alianças? Por que o teu coração ainda se coloca em julgo com pessoas que são inimigas de mim? Por que o teu coração ainda está com saudade do Egito? Então, irmão, você tem que vir com o corpo, a verdade, mas você tem que trazer o coração, sabe? Para que essa verdade, irmãos, ela entre em você, ela gere um sentimento de filho. Porque, irmãos, quem adora em espírito, sabe? Quem adora em espírito se quebranta. Quem adora em espírito chora por saber que desagradou ao Pai. Quem adora em espírito, irmãos, quando sente a presença, se derrama. Eu conheci pessoas na minha vida que diziam assim: pastor, que eu sou assim mesmo, eu sou um cara contido, mas aqui dentro meu coração está queimando em adoração. Também está errado. Sabe, irmãos, por quê? Jesus, ele diz em espírito e em verdade. Então, se eu tenho como verdade o que a palavra me ensina a respeito da adoração, sabe, eu não adoro só em espírito. Ele não diz só em espírito, ele não diz me dê só o coração. Se você crê, confessa com a tua boca. Se teu coração queima dessa maneira, bota para fora através dos teus lábios. Então, irmãos, adoração, isso aí eu já estou falando da forma de culto, eu nem falar isso hoje, mas vamos falar da forma de culto. A adoração em espírito e em verdade, sabe, ela tem a ver com a minha movimentação física, com as palavras que eu digo, com os gestos que eu faço, sabe? E o coração é aquilo que Deus está olhando, vendo dentro de mim. Então eu preciso, eu não estou dizendo aqui que você vai ter que ser, cada um tem sua maneira, sabe? Que você vai ter que pular, que você vai ter que, sei lá, correr. Se você quiser, amém, irmãos. Se for sua forma, sabe, de entregar a sua adoração com alegria ao Senhor, faça. Desde que não escandalize, não perturbe o culto, mas faça. Mas bote para fora, de alguma maneira. Porque nem se trata só dos lábios e nem se trata só do coração. Porque da mesma maneira eu posso crer que se o povo adorasse só com o coração, Jesus dizia: o coração está comigo, mas a boca não me honra em nada. Então é em espírito e em verdade. É com o coração, é com o sentimento, é com a emoção, sim. Porque, irmãos, nós nos emocionamos com tantas coisas. Deixa eu dar um exemplo para você. Quem torce aqui, eu, graças a Deus, nunca gostei de futebol. Deus me fez ruim de bola, só um negócio, sabe? Mas louvado seja Deus, senão eu estava atrás de bola, não estava pregando o evangelho. Irmãos, quando alguém está num campo de futebol, de qualquer lugar, ali vibrando e torcendo por algum time, quando o time faz um gol, qual é a reação? É ou não é, irmão? Não é? Coração e explosão física. Aí, irmãos, eu não consigo conceber alguém que torce pela seleção brasileira, paga um ingresso caro, vai para o estádio de futebol, ele adora aquilo ali, amém? Aí chega ali e tal, aí o cara mal amanhado, mal acabado lá, faz um gol. Pá, faz um gol, o cara. Ei, irmão, vibra aí, cara, foi gol. Estou vibrando no meu coração. Você consegue entender isso, irmão? Aí no mundo, o cara bota o coração, o espírito, e ele abre a boca, a verdade. O espírito fala da emoção, daquilo que queima no coração. Então, como as pessoas, irmãos, adoram o Deus errado, idolatram e entregam a sua adoração a coisas pagãs, tomam ídolos para si e acham, entendem religiosamente que ídolo é apenas uma imagem que o homem fez com a mão. Mas às vezes o ídolo de alguns homens ou mulheres até é o futebol. Eu vou ficar nesse exemplo, tem vários outros. E o cara adora aquilo, idolatra e adora de tal forma que ele entrega o espírito, o coração. Ele adora em espírito, ele mexe com o sentimento, amém? E adora em verdade, porque ele declara: campeão!
você não chega na igreja e faz: eu sou filhão, eu sou amadão. Por quê? Você entende, irmãos? Que a gente vive aprisionado. E a gente adora o Deus certo, mas às vezes da maneira errada. Porque a gente nem vive como Ele quer. E até em culto não manifesta a adoração que Ele deseja. É em espírito e em verdade. Espírito fala, guarde isso, do meu coração, da minha emoção. Deus quer nosso coração. Deus quer olhar para mim e você dizer: está queimando por mim. Tem um sentimento de filho, mesmo sentimento de Cristo, sentimento de filho, tem amor de filho. Aí Ele vai olhar para você. Tem uns que é mais assim, ó, mas gosta assim. Em verdade, em espírito e em verdade. Amém? Dê uma benção assim de crente, né? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, minha mulher é crente. Aleluia, te amo. Sabe, queridos, e o diabo, sabendo o efeito da adoração, que a adoração vai proporcionar para mim e para a tua vida, ele vai tentar de maneira sutil. Não pense que é agressiva, não. Em momentos de fraqueza, assim como ele fez com Jesus, lá em Mateus 4. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, porque o diabo não veio na primeira semana, miserável do inferno. Ele veio no 40º dia, irmãos. Jesus estava queimando de fome e de sede. Ele entendeu, esse é um momento que ele está fraco. E aí ele foi e tentou Jesus, amém? Da mesma maneira, ele vai fazer ofertas para a minha e para a sua vida, de maneira até sutil, para impedir que a minha e a tua adoração seja útil e nos revele como verdadeiros filhos de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Meu Deus, me dê graça para que dê tempo, que eu quero pelo menos hoje falar sobre isso. Amém? Uma adoração útil, uma adoração que não se deixa, sabe, sobre uma forma de viver que não cai nas astutas ciladas, que não aceita as ofertas sutis do diabo, sabe, que não negocia a obediência a Deus. Coloca, por favor, filho, Êxodo 3, 18. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, deixa eu completar uma coisa aqui. Volto lá para João 4. Por favor, versículo 22. 23 agora. Nós já vimos esse. Coloca o 24, por favor. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O 25, filho, por favor. Quando nós temos, veja o que ela disse. Nesse momento a mulher disse, ela não disse mais: reconheço que tu és profeta. Ela teve a revelação do Cristo. Amém? Ela disse, a mulher disse: eu sei que és o Messias, chamado Cristo. Não, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Ela não entendeu, eu acelerei. Ela não entendeu o que Jesus havia dito. Está a próxima hora, mas já chegou. Ou seja, eu já estou aqui para revelar. Era isso que eu queria dizer a você, amém? Nós não podemos andar como essa mulher, andar como cegos, aguardando ainda a revelação, sabe, daquilo que já nos foi revelado pelo Pai. Nós temos o Filho, quem tem o Filho tem o Pai, amém? E no Filho nós temos a revelação. Ela disse, quando o Messias vier, quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Mas o Messias que ela aguardava já foi revelado a nós. Ele já está aqui, nos revelando o que Deus espera de nós. Um verdadeiro adorador, amém? Nos revelando como ser um verdadeiro adorador. Pronto, agora vá para Êxodo 3,18, meu filho. Eis que os anciãos, Flávio, deixa eu pedir, meu filho, bota uma adoração profética aí, um negócio mais, porque senão eu vou lembrar dos cultos fúnebres que eu preguei, irmãos. Era um negócio. Bota um.
Eis que os anciãos, as autoridades de Israel te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito. E lhe comunicarás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, eles foram para Faraó e disseram: deixa a gente ir. Deus nos encontrou e nos disse, porque o texto, não vou ler, mas lá na frente tem dizendo que Deus determinou a Moisés, sabe, que ele retirasse o povo e caminhasse 3 dias deserto adentro. E após 3 dias ele estabelecesse aquele lugar como o lugar do culto, o lugar da adoração, amém? O lugar do serviço. Outras traduções, aí eu não vou procurar muita tradução para a gente não ganhar tempo, mas existem algumas traduções bíblicas que trazem a palavra avodar, ou seja, caminho de 3 dias, deserto adentro, para avodar, ou seja, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Então entenda, Moisés tinha uma ordem de Deus: tomar o povo, sair pelo deserto, caminhar 3 dias de marcha, e ali então, distante do Egito, você começa a entender, irmãos, distante do Egito, ou seja, Deus, ele nos resgatou, Jesus nos resgatou, nos redimiu, para que nós nos distanciássemos, nos separássemos totalmente. 3 dias de caminhada, irmãos, é uma distância considerável, amém? Então, ou seja, não fica perto mais do lugar da escravidão, não te relaciona mais com o lugar da escravidão, com o lugar do pecado. A ordem vai para longe. 3 dias caminhando para longe do Egito, vai para longe do Egito. Essa é a ordem de Deus para nós. E eu vou usar essa tipologia, irmãos, sabe, para trazer aquilo que Deus nos mostrou. E quando você vai, coloca Êxodo 8, versículo 25. Aí veja como de maneira sutil o Faraó faz uma oferta. Você lembra que Faraó é a tipologia de Satanás, amém? O diabo vai fazer isso comigo e com você, irmãos. O diabo faz isso com muitos nesses dias. Então Faraó, veja, Moisés, Deus disse: vai até lá. E diz assim: você vai ter que liberar o povo, e eu vou sair com o povo, vou caminhar 3 dias, deserto adentro. E quando nós estivermos, eu estou transliterando para a linguagem de J. Júnior nos dias de hoje, para você entender mais fácil, como que Moisés dissesse assim: quando nós estivermos longe desse lugar, totalmente desvencilhados desse lugar, sem proximidade alguma com esse lugar onde nós fomos escravos, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor com os nossos sacrifícios. Irmão, mas por que nos dias de hoje tem crente, irmãos, que acha que caminhou 3 dias, mas continua lá? Tem crente que acha que caminhou 3 dias porque está na igreja, sabe? Mas a vida está sendo vivida lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, da escravidão do pecado. É tempo, irmãos, de libertação, porque a adoração, entenda, querido, a adoração é para quem é livre. Adoração não é para escravo, irmãos. Por isso que Deus levantou o libertador para tirar o povo da escravidão, porque escravo não adora. Escravo não adora. E eu gostaria que você começasse a olhar para o seu coração. Talvez você seja tão contido na adoração em verdade, porque, irmãos, talvez, ou certamente, a tua vida ainda está debaixo de escravidão por algum motivo. Seja um sentimento, seja algo do passado, seja uma aliança do mundo, seja algo que te traz saudade, seja como os samaritanos, algo que você não consegue crer e obedecer, você se limita na palavra. Irmãos, ou você crê em tudo, ou você não crê em nada. Porque se você crê na metade, se alguém acha que o que eu falo, metade não é verdade, está me chamando de mentiroso do mesmo jeito. Tem crente chamando Deus de mentiroso, porque só crê na metade da Bíblia. Quando toca em algumas áreas da vida, nas finanças, na obediência de algumas questões, não, eu não concordo, não entendo bem isso aí. Deixa o Espírito te revelar, irmãos. Não, isso aqui porque eu acho que esse negócio de dar dízimo, de dar oferta,
Isso não é por dia de hoje não. E tu acha que a igreja vai viver de quê, irmãos? Quando foi necessário, eu tirei da minha casa. Quando nós fundamos a igreja não tinha ninguém. Eu tirei da minha casa, tirei da minha feira. Eu disse: Deus, a tua igreja vai prevalecer, porque eu te adoro e eu te sirvo com tudo. Não é só com tudo que eu sou, é com tudo que eu tenho. E quantas vezes eu cheguei para minha mulher e disse: olha, aperta aí o negócio, vê que aqui não ter esse meio, que tem que pagar as coisas daí. Mas Deus levantou pessoas. Se Deus agregou os santos nesse lugar, os santos devem trazer, irmãos, todos os seus dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? A gente vai entrar nessa área da vida da igreja, amém? Dessa vez eu vou. Deus mandou, irmão, está mandado. Amém? Você sabe que a gente não toca muito nisso, mas chegou o tempo. Deus mandou. Mas veja a sutileza. Aí ele começou na proximidade. Deus disse: sai para longe. Sai para longe. Mas aí Faraó, o diabo chega, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs. Veja, proposta, oferta. Ide, portanto, e ofereceis os sacrifícios ao vosso Deus. Mas não sai do Egito, não. E ofereceis o sacrifício ao vosso Deus aqui mesmo em terras egípcias. O diabo tem feito isso com muita gente. Sabe por quê, irmão? Se você estiver na igreja, mas sua vida estiver no Egito, ou o Egito estiver na sua vida, você continua escravo. Você nunca vai ser um adorador, porque a adoração é para quem é livre. Amém? E vivendo assim, irmãos, o diabo diz, você sabe o que é que Satanás diz? Ele chama os demônios e diz assim: olha, tá perreia com esse cabeção não. Tá perreia com esse menino não. Deixa ele lá, ele está na igreja, ele está só no lugar. Ele até entende como verdade, mas o coração ainda não entregou não. Deixa quieto. Deixa ele viver assim, que no final quem ganha sou eu. Sabe? Veja. Faraó, a tipologia de Satanás chegou para Moisés e disse: não, tudo bem, pode adorar. Quer ser crente? Vai ser crente. Oh, quer dizer que Jesus é teu Senhor, teu Salvador? Diz que Ele é teu Senhor, mas continua servindo a mim. Continua aqui. Vai para a igreja no domingo, na quarta. Vai para a tua célula. Sabe? Vai para o charrome. Vai para qualquer coisa que você quiser. Cumpre a tua rotina religiosa. Mas continua vivendo aqui no Egito. Você entende, irmão? Abra o olho, igreja. Abra o olho. Eu quero, de uma maneira muito ousada, mas com toda a autoridade que o Senhor me deu para pegar essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a nós como igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Não é tempo mais, irmãos, de ser enganado, sabe, achando de ser tomado, conduzido pelo espírito do engano, de achar que porque eu estou na igreja, sabe, eu sou um adorador. Não, irmãos. Então não aceita a oferta de Satanás. Se a tua vida está, se a tua adoração, se você está vindo à igreja, mas ainda está vivendo no Egito, saia, caminhe 3 dias, encontre o lugar da adoração ao Senhor. Amém? Se afaste do mundo, se afaste do Egito. Não permaneça vivendo em terras egípcias e vindo à igreja e achando que o teu culto é aceitável ao Senhor. Vai para o versículo 28. E aí, irmãos, você já conhece a história. Faraó, Moisés disse não. Eu vou ler, bota 26. A gente não vai terminar hoje mesmo, eu vou caminhar devagar com você. Versículo 26. No entanto, replicou Moisés. Moisés não negociou. Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar. 27. Portanto, nós temos de caminhar 3 dias. Moisés reiterou a ordem. Deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, assim como Ele mesmo determinou. Primeira coisa que Faraó, que Satanás tentou fazer, foi dizer: vai para a igreja, mas continua vivendo do mesmo jeito. Pegue essa. Continue vivendo do mesmo jeito. Não tem importância não. Está tudo certo. Não aceite. Nossa postura tem que ser mosaica, irmãos. Não aceito. Não tenho vínculo. Vou caminhar para longe. E aí vem a segunda, veja que sutileza.
Aí o diabo, ele, para tentar ganhar na conversa, 28, meu filho. Mas Faraó insistiu. Eu vos permitirei então. Porque aí veio praga, irmãos. Aí Moisés orou a Deus e a praga veio. Aí Satanás levou o aperto, Faraó levou o aperto, o diabo e Faraó é a mesma coisa. Aí Faraó levou o aperto e aí... Não, tá bom, eu vou ceder. Mas veja como ele tentou enganar de novo. Mas Faraó insistiu. Eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto. Deixa eu dizer uma coisa. Quando o Faraó diz assim, eu vos permitirei, é porque no fundo, ele ainda está subjugando o coração do povo. Quando o diabo diz, eu vos permitirei, você só pode dizer que vai permitir quando alguém ainda está debaixo do teu jugo, da tua autoridade, do teu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é livre. Você não tem que negociar, você não tem que aceitar as sutilezas de Satanás para tentar impedir a tua adoração. Ele não tem que te permitir nada, porque você não está debaixo do jugo dele. Você foi tornado livre, você foi resgatado para adorar ao Senhor. Amém? A tua submissão e rendição é somente ao Espírito de Deus. Não ceda. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu conheço muito crente que diz, pastor, desde o dia que eu entrei na igreja a primeira vez, levantei minha mão. Nunca mais eu fui num bar. Nunca mais eu fui para uma festa. Nunca mais eu fumei. Nunca mais eu joguei bola. Nunca mais eu usei um calção de religioso miserável. Nunca, porque tem gente que joga bola de calça de linho, irmãos. É terrível. Sabe? E acha que isso tira a vida do cara do Egito. Irmãos, tem muita gente que nunca mais foi numa festa, que nunca mais foi num bar, que nunca mais fumou, que até jogar bola considera pecado, porque não é. Sabe? Mas continua vivendo no Egito. Viver fala da forma como se comporta, a forma como age, a forma como pensa. Vem para a igreja e até levanta a mãozinha e louva ao Senhor com os lábios, mas o coração está preso, está debaixo do jugo de Faraó. E veja só, o Faraó diz assim, eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto. Essa é a segunda oferta sutil. Mas não deveis ir muito longe. Por favor, orai por mim também. É como que o diabo diz assim, tá bom, você tem que sair do mundo. Beleza, sai do mundo, vai para a igreja, sabe, molda a tua vida todinha, a tua religião. Aí quando ele diz, mas não vai muito longe, mas continua flertando comigo, continua na tua intimidade quando ninguém está vendo, sabe, olhando pornografia, continua, sabe, praticando jogos de azar, continua na tua intimidade sem perdoar, continua na tua intimidade desejando o mal ao teu irmão, desejando a morte do teu irmão, porque tu serás réu de homicídio do mesmo jeito. Continua, sabe, esse bom religiosozinho, enquadradozinho no modelo tradicional de casamento, mas todas as vezes que tu olhar para uma mulher, tu enche o teu coração e deseja de maneira impura, porque tu vai cometer adultério do mesmo jeito. Oh, santo, não precisa, eu deixo você ir, mas não se desvincule totalmente de mim, nem do mundo, diz o Senhor. Ou melhor, diz o Senhor, não, perdão, irmão, diz o miserável do Faraó, sabe, vai, mas continua te relacionando comigo, continua relacionando a tua vida com o pecado, na tua intimidade, continua pagando de bom moço na igreja, gozando de uma boa reputação, mas deixa o teu caráter do mesmo jeito, porque reputação é o que as pessoas veem, caráter é o que Deus está vendo. Quando você está no banheiro, quando você está no carro, no quarto, quando você está no trabalho, amém? Quando você está sozinho, maquinando os teus projetos e as tuas intenções. Isso é, irmãos, não ir muito longe. Não ir muito longe. Ele diz, vai, muda totalmente a tua maneira aparente de viver, mas deixa o teu interior do mesmo jeito. Não vai muito para longe não. Essa é a segunda oferta sutil de Satanás,
para tentar corromper a minha e a tua adoração e torná-la inútil, e não revelar em mim e você um filho. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não quer roubar nada de Deus, não, irmãos. Ele quer roubar de mim e de você a herança eterna. Sabe por quê? Porque ele quer que o ser humano vá para o mesmo lugar onde ele já está sentenciado a ir. Porque, irmãos, você vai deixar herança para vizinho? Alguém deixa herança para vizinho? Alguém deixa herança para empregado? Alguém deixa herança para o amigo da escola? A herança fica para quem? Quando o diabo quer te impedir de ser adorador, quer tornar a tua adoração inútil, é para te impedir de se manifestar como filho e fazer com que eu e você percamos a herança. Só que a nossa herança, irmãos, não está relacionada a coisas dessa terra. A nossa herança está relacionada a uma vida eterna com o nosso Pai. Isso implica dizer que tudo que o diabo quer é que eu e você errem o caminho do céu, até mesmo sendo enganado por uma vida de rotina religiosa. Continue na igreja, mas no Egito. Ou mesmo saindo do Egito, mas mantendo relação com o Egito. Sabe, para que no fim das contas você chegue diante de Jesus e ouça a seguinte frase: nunca vos conheci. E veja o que Jesus diz: apartai-vos de mim e sejai lançado para o lago de fogo, onde há pranto e ranger de dente, para o lugar preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para você, foi preparado para o diabo e os anjos dele, irmãos. E tudo que ele quer, sabe, é desviar o curso da minha e da tua vida como filho, para levar a gente para lá. Então, irmãos, não é tempo mais de aceitar as sutilezas, sabe? É de sair do Egito e se quer manter qualquer relação, mesmo que superficial. A gente vai agora para Êxodo, eu vou ficar aqui ainda. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E especificamente eu quero apontar para a parte B do versículo. Especialmente não se deixar corromper. A verdadeira religião, irmãos, é sair do Egito e romper todas as relações. Não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amém? Coloque 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Você sabia que tem gente na igreja que ainda ama o mundo? Sabia, irmãos? Veja, hoje nós vamos cear. Eu quero começar a apontar para a ceia. Nós vamos cear. O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 34, quando ele fala da ceia, ele diz assim: avalie, examine o homem a si mesmo. Não tente lembrar, irmãos, de algum crente, de algum cristão que você conhece, e o teu julgamento o enquadra no que você está vendo na palavra. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar se a tua vida ainda está no Egito de alguma maneira. Porque, irmãos, esse lugar é um lugar espiritual. Estar no Egito é continuar sendo escravo. Comece a olhar para a tua vida, irmãos, e avaliar a si mesmo, sabe? E ver se você ainda tem alguma relação com algo que te faz escravo. Se você tem alguma relação com o que nós chamamos de Egito, com o lugar da escravidão. Se tem alguma aliança. Porque hoje é dia, irmãos, de se arrepender. Na verdade, todos os dias é dia de se arrepender. A Bíblia diz que nós devemos ser rápidos em nos arrepender. Mas especificamente hoje que nós estamos sendo exortados a isso. É dia, irmãos, de quebrantamento, sim. De dizer: Senhor, como eu não enxerguei. Eu hoje, irmão, quase morri de chorar no meu quarto. Estava meditando nessa palavra, que eu preparo assim durante o dia, mas no dia eu vou orar, e ali Deus me pegou por dentro, irmão, de um jeito. Eu comecei a dizer: Senhor,
Como pode? Enxergar coisas na minha vida, na vida dos outros. Eu digo, Deus, eu não vou me calar, Pai. Me ajude a melhorar, me ajude a mudar o que eu preciso. Mas me ajude a direcionar o teu povo para esse lugar de adoração. Para que ninguém seja enganado, irmãos. Para que eu e você ouçamos de Jesus naquele dia a seguinte frase: seja bem-vindo, meu servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Essa é a frase que vai manifestar a aceitação do Pai a respeito do Filho, irmãos. Não se deixe enganar, não guarde pecado, sabe? Não guarde qualquer coisa que te relacione com o mundo. 16, filho, por favor. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, você está entendendo? Ah, mas eu não pratico, mas eu não tiro o olho. Eu não tenho, mas eu desejo. Você entende isso, irmãos? Ah, mas eu não vou mais nesse lugar, mas eu não esqueço. Tem dia que meu coração é uma luta. Jesus, essa carne crucifica, irmãos. Rompe a relação, rompe tudo que aviva essa carnalidade. Porque às vezes, irmãos, a carne ela vai sendo mortificada. Mas basta uma conversa indevida para ela ganhar força. E tu sai daquela conversa e já no carro teu juízo começa a queimar pensamento. Aí tu chega em casa, aleluia, é muita unção, glória a Deus. Aí chega em casa, irmãos, aí tu entra no quarto, tu vai para o banheiro, o sentimento começa a queimar. Uma conversa. Por isso a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, eu vivo no meio de pessoas. Eu trabalhei 31 anos quase liderando pessoas, cuidando de pessoas, gente de vários segmentos ditos religiosos, gente de toda sorte, irmãos. Quando a conversa tomava um rumo indevido e a maior autoridade no lugar era eu dizia: muda o rumo da conversa, porque eu sou o chefe aqui e fica você. Como eu sou o chefe, quem sai é você. Ou muda a conversa ou sai. Eu não quero esse assunto aqui. Perdoe, eu estou sendo curto, mas de uma forma mais branda eu tentava fazer o cara entender isso. E quando, irmãos, a conversa partia de uma autoridade hierarquicamente superior a mim, eu dizia: comandante, com licença, eu preciso me retirar. Não, o que foi? Eu preciso me retirar. O senhor tem algo mais para mim? Não, cara, fica aí conversando. Não, muito obrigado, eu preciso trabalhar. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou eu sento numa mesa para falar de Jesus, ou ela não me cabe. Ou mesmo que eu não precise falar, mas eu sento numa mesa para revelar Cristo com as minhas ações, com as minhas atitudes, sabe? Ou lá não é meu lugar. Se eu sentar numa mesa para ficar ouvindo Satanás falar, para ficar ouvindo conversa imunda, para ficar coisas, sabe, sendo derramadas sobre mim, sujeira sobre a minha vida, eu não vou ficar lá, irmãos. Eu saio. A minha comunhão é com os santos. Amém? Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O 17. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não se deixe enganar pelo assédio, pelas ofertas sutis, de mesmo você na igreja manter relacionamentos com as coisas do mundo. Porque se você fizer isso, você vai perder o que é eterno por algo que é efêmero. Amém? De novo? Glória a Deus. Para a gente encerrar esse texto só, Atos 7:39. Atos 7:39, filho. Todavia, veja, isso é uma fala de Estevão. Meu filho, fecha o ganho um pouquinho, que agora o bicho parece que abriu de vez aí. Isso é uma fala de... Fechou muito, aleluia. Abre um pouquinho mais um pouquinho, aí tá bom. Isso é uma fala de Estevão, irmãos. Estevão, ele falou dos antepassados e mostrou pessoas que tinham uma promessa, que estavam debaixo de uma palavra, num lugar santo,
mas o coração estava lá, se relacionando com o Egito. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram, e em seus corações... Tem gente que faz 30 anos que está na igreja, mau coração, é cobiçoso, a carne ainda está viva, irmãos, ainda está preso no mundo, sabe, aceitou a redenção e vive como escravo. Veja, ele diz, em seus corações retrocederam ao Egito, por isso que Deus não quer só o corpo, a manifestação aparente da verdade, mas o espírito, o sentimento, o coração. Deus, eu estou aqui, eu vou te adorar com toda a minha expressão de alegria, de emoção. Pai, o meu coração é teu, porque eu não quero mais o mundo, eu quero o Senhor. Amém? Passa o próximo, 40. Clamando a Arão, faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, porque Moisés subiu o monte, passou 40 dias e 40 noites, o povo disse, ele morreu. Veja, o coração do povo estava tão preso ao lugar da escravidão, que a primeira brecha, primeiro momento onde eles acharam que Moisés não estava mais adiante deles, ou sobre eles, ordenando uma direção, se rebelaram, irmãos. Revelaram o coração que estava escondido. Bote o próximo, 41. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-lhes sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Cuidado, você pode estar na igreja, mas se seu coração estiver no Egito, realização de mãos, irmãos, fala de feitura do homem, obra do esforço. O teu esforço, as tuas mãos produzirão ídolos para você, a quem você realmente louvará e não a Deus. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, aleluia. Bota Êxodos 10, a partir do versículo 8. Eu vou encerrar. Entenda, de maneira sutil, Satanás vai tentar te convencer a estar na igreja, mas permanecer no mundo. De outra forma, ele vai tentar ainda com muita sutileza te deixar viver na igreja, mas ainda se relacionando com as coisas do mundo, achando que está fora. Em terceiro lugar, irmãos, Satanás vai tentar desviar do lugar da adoração, algo que o Senhor constituiu para ele e que ele deseja, a nossa família. Êxodo 8, Êxodo 10, versículo 8. Então, veja, em terceiro lugar, então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse, ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Vá passando. Então Yahvé disse a Moisés, não, meu filho, aleluia, glória a Deus. A gente vai chegar lá em Êxodo 11, 12, a gente vai estudar Êxodo todinho, viu? Tenha fé, o irmão Flávio está a partir do 8, meu filho, versículo 9. Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos, guarde isso, se você é pai ou mãe, você tem filhos debaixo da sua autoridade, guarde essa palavra para você. Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. Coloca o versículo 10. E Faraó afirmou, em verdade precisareis mesmo de
Em verdade precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Aí ele diz: vede como tendes mais intenções. Passo 11. Não há de ser assim. Satanás tentou impedir Moisés de sair do Egito. O diabo tenta impedir o crente de sair do mundo. Ele tenta, impedir o crente de romper todas as relações com o mundo. E ele tenta impedir o crente de adorar com a sua família. Não há de ser assim, mas ide. Eu quero que você tenha paciência comigo, que eu preciso terminar essa parte da palavra, amém? Posso? Estou autorizado? Glória. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmos pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Tem muita gente, irmãos, caindo nessa cilada de Satanás. Salvação é individual. Se minha mulher não quiser, se meus filhos não quiserem, eu não posso obrigar ninguém a vir para a igreja. Eu posso. O meu eu posso. Sabe por que eu posso, irmãos? Porque eu sou responsável por eles. Eu sou a paternidade, eu sou o provedor, mas eu sou o protetor e eu sou o direcionador. E enquanto debaixo da minha autoridade, como pai, e pai é sacerdote, meu filho não terá escolha a não ser viver a palavra direcionada por mim. Amém? Irmãos, se você crendo nisso ou não, praticando ou não, Deus um dia vai requerer de você. Eu tenho que cuidar da minha casa. Sabe, queridos? Satanás vai dizer assim: não, aí tem muito cara que eu vejo hoje. Não, irmão, cadê teu filho? Não, meu filho é uma dificuldade, pastor, não quer vir para a igreja. Quantos anos ele tem? 18. Ele come do teu pirão. Dou tudo esse menino. Dá não. Dá nada, porque se tu estivesse dando tudo, tu estava dando a ele a direção certa. Tu estava dando a palavra. Tu estava dando a ele a determinação que a Bíblia manda, irmãos. A Bíblia diz: educa a criança, ensina a criança no caminho. No é em, mas o. No não é só eu em. É eu em dizendo a ele o. Amém? Não se trata de você. Não, salvação é individual. Você é responsável pela salvação dos seus filhos, enquanto eles estiverem debaixo da tua autoridade. Amém? Jesus disse: não desviai de mim esses pequeninos, porque aqueles que não for como eles não herdarão o reino dos céus. Irmãos, a omissão dos pais desvia os filhos. A gente vive numa geração onde filho tem muita liberdade, irmão. Glória a Deus, eu não faço parte dessa geração. Eu fui criado por uma mãe praticamente solteira, porque meu pai foi embora, eu tinha 7 anos de idade, irmãos. Mas minha mãe, ela dizia sim, era sim, filho. Ela dizia não, era não, neném. Era não. E glória a Deus que minha mãe não me deu liberdade para fazer escolhas indevidas a partir da minha imaturidade ou infantilidade ou concepção errada da vida ou do conhecimento de Deus. Porque senão hoje eu não estaria aqui, irmão, e seria seu pastor. Sabe, então veja, Satanás ele vai tentar, irmãos, tirar a família. Vai dizer: vai, mas deixa teus jovens, deixa os teus filhos, deixa as tuas filhas irem quando eles quiserem. Enquanto isso eu trabalho no coração deles. Enquanto você não determina a eles que eles vão à igreja, que eles devem ir à igreja com você, deixa eles em casa, que aí eu entro no site com ele. Sabe, eu prendo ele aqui naquele joguinho que eu vou gerar emoções que eu pretendo nele. Eu vou colocar ele em lugares de conversa interativa, sabe, lugares, vocês sabem o que eu estou dizendo, na internet. Eu sou matuto, não gosto desse negócio não. Eu vou colocar ele em sites de relacionamentos onde ele vai fazer amizades do mundo. Eu vou aliançar ele com inimigos de Deus. Vai para a igreja sozinho e deixa teu filho em casa fazendo o que ele quer. Vai, porque enquanto você vai ouvir a palavra, religioso, eu vou ficar em casa doutrinando o teu filho. É isso, irmãos. Não podemos aceitar esse engano sutil. Vai, mas não leva a criança não. Não leva o jovem não. O bichinho, você não pode obrigar não.
eu posso, porque a responsabilidade foi dada a mim por Deus. Eu não estou dizendo aqui que o seu filho for casado, seu filho for adulto, seu filho for maduro, independente. Aí o seu papel, você não deixou de ser responsável, mas o mecanismo que você vai usar é a oração. Amém? Você vai convidar aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para visitar o coração do teu filho e o conduzir a Jesus. Da mesma maneira nós oramos por quem quer que seja, irmãos. Mas enquanto toda a família, todos os membros da família estiverem debaixo da nossa autoridade, sabe, Josué, irmãos, Josué não disse, bom, vocês adorem a quem quiser, eu vou perguntar à minha família o que é que eles querem. Ele disse, vocês escolham, eu não tenho autoridade sobre a vida de vocês, vocês escolham, mas a minha casa, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmãos. Você não pode querer que a sua casa sirva ao Senhor, dando liberdade aos seus filhos para fazerem as suas próprias escolhas, quando a Bíblia diz que você deve ensiná-lo no caminho, e quando adulto não se desviará dele. Amém? Eu falo, mas eu sou adorador. E Deus diz, cadê tua família? Cadê tua casa? 1 Timóteo 5,8. Estou quase, viu, irmão? Tenha paciência, a gente chega lá. 1 Timóteo 5,8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Irmãos, cuidar da minha casa, irmão, do meu menino, não é só dar a roupa, não é só dar o pirão, isso é provisão. Não é só dizer ninguém toca, filho meu, isso é proteção. Mas eu fui chamado, segundo a palavra, para dar direção. É por aqui, meu filho. Mas pai, quando você for pai, você negocia com seu filho, mas o pai aqui sou eu. E prevalece o meu sim e o meu não sobre a sua vida. Quando você crescer, se formar, constituir o seu grande império que você acha que vai, se tornar um homem poderoso, você pode não me dever mais obediência, vai continuar me devendo a honra, porque eu vou continuar sendo pai. Sabe, gente, é isso. Se eu nego isso, se eu não cuido da minha família, não adianta, irmãos, você dar toda a provisão, você proteger dos males terrenos, aparentes, porque você não consegue proteger de nada, que em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar, é Deus quem protege. Sabe, você pode cumprir 70% se você não der a direção determinadamente àquele que está debaixo da sua autoridade. Você está negando a sua fé. Este tem negado a sua fé. É pior do que um descrente. E quem age assim não vai ser achado como um verdadeiro adorador, irmãos. Você entende isso? Deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele quer a nossa família. E enquanto responsável pela minha família, eu vou corresponder à expectativa de Deus. Pai, mãe, você deve entender isso. Não vá sofrer pelo seu filho adulto, independente, que te honra como pai, mas já não te dá a obediência. Você não vai sofrer, não vai se culpar, porque aí ele já cresceu como indivíduo. Amém? E aí, nesse caso, a salvação dele é individual. Mas como sacerdote da minha casa, auxiliado por uma sacerdotisa sábia, que edifica o meu lar. Amém? Os meus filhos, os nossos filhos, precisam ser direcionados pela palavra que eu creio, porque eles ainda não têm maturidade para decidir. Amém, queridos? Então veja, Deus quer a nossa família. Deus disse isso a Moisés, irmãos. Deus tem um interesse particular pelas famílias. Deus disse a Moisés, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus disse a Noé, ei, faz uma arca. Deus não disse, faz uma arca e chama a tua vizinhança. Deus disse, faz uma arca para que te salve tu e a tua família.
Amém, gente? Deus, quando libertou Ló de Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus não trouxe só Ló. Deus disse: vem você e a sua família. E Deus ainda disse assim: ninguém. Deus não disse: Ló, você não deve olhar para trás. Deus disse: ninguém da tua casa deve olhar para trás. A mulher olhou, irmãos, virou estátua de sal. Amém? Mas os filhos não olharam, seguiram o pai. Amém? Então, isso nos ensina que o adulto pode fazer a sua escolha, mas aqueles que estão debaixo da minha autoridade recebem a minha provisão, recebem a minha proteção, vão cumprir a minha direção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Saia daqui seguro dessa palavra. Determine isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há negociação. Não há negociação. Meu filho, bota um negocinho aí que... Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, há uma promessa para as nossas famílias, nós precisamos lutar. Joel 2:28. Veja o interesse de Deus na família. Deus quer encontrar, sabe, uma casa de filhos, uma família de adoradores, não somente eu como adorador na minha casa, minha mulher como adoradora na nossa casa. Deus tem uma expectativa que aqueles que Ele nos deu como responsabilidade sejam conduzidos a Ele. Então, depois desses eventos, derramei do meu ruá. Ruá é Espírito de Deus, amém? Aqui essa tradução é antigona aí. Espírito, do meu ruá, Espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Há uma promessa para nossos filhos, irmãos. Há uma promessa para as nossas famílias. E se eu negociar com Satanás e disser: tá bom, eu vou, mas eu vou deixar meus filhos à vontade, cada um vai escolher, cada um escolhe por si. Eu vou impedir os meus filhos de viver a promessa de Deus, de receber o derramar do Espírito. Coloque também Malaquias 4:6. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais, Shub, se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com Keiren, que significa desgraça. Você sabe por que o mundo está desse jeito? Porque tem gente que diz assim: a minha vida na igreja, eu não perco a intercessão. Olhe, é joelho no chão e cara no pó. E esse menino não tem jeito, porque você está orando, mas a sua atitude não está testificando a tua oração. Você está orando pelos seus filhos, mas aquilo que te cabe fazer, você não está fazendo. As pessoas agem assim hoje. Tem muita gente: eu estou na igreja, pastor, olha, mas eu luto, meu menino, que não sei o que. Ele acha que sabe o que quer, mas não sabe. Ele acha que pode fazer o que quer, mas não pode. A responsabilidade é sua. Então, queridos, veja a desgraça que está o mundo. Filhos desonrando, filhos envergonhando, filhos matando pais, filhos batendo em mães idosas. Por quê? Porque foram criados, irmãos, sem a concepção do que é estar debaixo de uma autoridade. Minha mãe, você conhece minha mãe, é uma velhinha, 75, 74 anos, fez segunda-feira, desse tamanho, irmãos. Ela sempre foi pequenininha, ela hoje está até meio pimpãozinha, mas era maguinha, meu Deus do céu. Minha mãe era maguelinha, parecia uma talisca de chaveiro, qualquer coisa que você imagine que seja fina demais. Mas minha irmã, irmãos, eu tremia quando ela dizia assim: entre, se deite, baixe o calção até o joelho e me espere. Irmãos, a perspectiva da morte é pior do que a morte. A perspectiva da pisa, irmão, dói mais que a pisa. Porque quando ela chegava, às vezes ela mal batia, eu já estava arrebentado. Meu Deus do céu. E veja, minha mãe era no bumbum.
A pisa mais dura que eu levei foi quando ela disse: eu disse a você que não fizesse isso. Vá para o quarto, baixa o calção até o joelho, deite de bruço e me espere. Quando ela chegou com um cinturãozinho massa, que era a herança, meu pai deixou, foi um cinturão. Bendito pai, deixou só, a herança que ele deixou foi um cinturão. Aí ela dizia assim: hoje, para não esquecer e não recorrer no mesmo pecado, você vai contar quantas chibatadas você vai levar. Eu lembro até hoje, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tinha 10 anos, eu tenho 51. Mas até hoje eu lembro. Deixa eu dizer, eu sou grato à minha mãe por aquele dia. Porque aquele dia me ensinou a fazer a escolha certa. E eu tenho certeza que ela cumpriu a responsabilidade dela com Deus. Então, queridos, não negocie, porque senão eu seria mais um a fomentar a desgraça no mundo. Então o mundo está desse jeito, a terra está sendo castigada com desgraça, irmãos. Porque pais têm aberto mão das suas responsabilidades, sabe, deixados, não tem provido e protegido, mas não tem direcionado os seus filhos. Falando da família, eu vou encerrar essa parte, a gente vai concluir em novembro. Sabe, queridos, essa questão de família, ela é muito séria. Eu vou, para a gente já encerrando, diáconos podem vir. Sabe, irmãos, o Satanás vai tentar, para te impedir de viver como um verdadeiro adorador. Ele vai tentar te manter adorando, achando que está adorando no Egito. Quero só ir finalizando. Não aceite. Não aceite. Se o Egito ainda está dentro da sua casa, se a sua vida ainda está, veja, você está na igreja há quanto tempo, não sei, mas a sua vida ainda está no Egito, ainda está debaixo de escravidão e de pecado. Você tem uma chance hoje de se arrepender e dizer: Senhor, eu quero ser achado como um verdadeiro adorador. Se você, irmãos, até tem servido ao Senhor, você tem, sabe, você realmente saiu, se desvinculou de todo o modelo de vida mundana, mas no teu íntimo, no coração, você ainda se relaciona de alguma forma. Você não foi muito longe do Egito. Você está na igreja, mas ainda está flertando pelos arredores do Egito. Decida hoje caminhar 3 dias, deserto adentro, e afastar-se, desvencilhar-se completamente de tudo aquilo que te atrai, que te relaciona com o Egito. E com relação à família, irmãos, eu quero dizer, sabe, finalizar dizendo o seguinte: a Bíblia diz: pais, né, ensina a criança, isso é um mandamento para os pais, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando adulta não se desviará dele. Nós temos a responsabilidade. A Bíblia diz também: pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, porque às vezes, irmãos, os pais, sabe, eles não tentam envolver o filho, atrair o filho, ou sabe, conduzir o filho debaixo de obediência, mas, cara, mesmo contra os seus sentimentos. Mas essa é a direção. Eu não vou negociar, eu não vou desobedecer a Deus, sabe, para agradar você, filho, porque senão vai perder eu e você. Quando você for independente, você escolhe. Mas hoje você está debaixo da minha direção, sabe, irmãos. Mas às vezes o pai, ele até tem boa intenção, mas ele mina o filho, ele mina as emoções do filho. Ele mina, sabe, ele agride emocionalmente o filho, ele agride mentalmente o filho. Ele é aquele pai opressor, aquela mãe opressora. E a Bíblia diz assim: não provoqueis a ira nos vossos filhos, sabe. Mas também com relação aos filhos, os filhos que estão aqui, se quiserem ser encontrados por Deus como um verdadeiro adorador, a Bíblia diz: honrai pai e mãe. Há um mandamento para cada um, para que a família ande alinhada na presença do Senhor. Amém, queridos? Um exemplo de um pai, veja, o exemplo de um pai, o profeta Eli, irmãos. Ele era profeta de Deus, queridos, profeta de Deus, mas veja, um pai, profeta, sacerdote, mas ele deixou os filhos à mercê da sua própria direção.
Oh, queridos, o final, se você não conhece, 1 Samuel, capítulo 2, leia quando chegar em casa. Os homens, eles banalizaram o templo, eles prostituíram o templo. É como que o cara dissesse assim: não, eu sou profeta, beleza, eu sou sacerdote, mas meu filho, eles façam a escolha deles. Olha o resultado. Deus te expurgou da sua presença. Versículo 30 do capítulo 2 de Samuel, Deus diz: eu havia prometido que tu e a casa de teu pai andariam perpetuamente na minha presença, serviriam diante de mim. Mas veio a sentença: mas hoje, longe de mim tal coisa. Deus expurgou os filhos, entregou à morte os filhos de Eli, porque eles desonraram a Deus. E eles desonraram a Deus porque o pai não impôs a direção àqueles que estavam debaixo da sua autoridade. No intento ou no intuito de deixar o teu filho fazer escolhas, de respeitar a vontade do teu filho, você pode estar entregando ele à morte e expurgando ele da presença de Deus. Porque o texto de Samuel diz assim: hoje longe de mim tal coisa, porque eu só honrarei os que me honram, aos que me desprezam serão desprezados. Amém, queridos? Se teu filho já está fora da tua, já saiu de debaixo da tua autoridade, ore por ele. Ore por ele, clame ao Espírito. Mas se você ainda é responsável e tem autoridade sobre ele, determine, não negocie, estabeleça: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E deixa eu dizer mais, finalizar. Eu quero falar agora para o casal. Porque entenda, irmãos, não se trata ou só minha mulher, ou só a pastora Sandra, ou só o Arnaldo, ou só o Márcio, Daniel, Maria. Indivíduos dentro de uma casa. Se eu quero ser achado como um verdadeiro adorador, eu preciso cumprir a responsabilidade que Deus me deu sobre a minha casa, sobre meu matrimônio, meu casamento, sobre a vida dos meus filhos. Não adianta a mulher viver na igreja e não respeitar o marido. Efésios 5 é a chave de tudo. Efésios 5 diz assim: mulheres, respeitai os vossos maridos, e em tudo estejais sujeitas a ele. Não é aceitar, querido, ser massacrada. Você não foi chamada para isso, sabe? Mas vou pegar os homens pelas orelhas, tenham calma, sabe? Mas é obedecer às direções do teu marido, respeitar o teu marido. Tem muito homem que não cresce em Deus porque a mulher desfaz da autoridade dele o tempo todo, sabe? A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. Edificar a sua casa tem a ver com promover o seu marido. Provérbios 31, irmãos. A Bíblia diz que quando o marido da mulher virtuosa, quando ele levanta na esquina, todo mundo sabe que a mulher dele tem virtudes pela forma como ele se apresenta. Veja como eu estou bonito, irmãos. Mulher de Provérbios 31 na minha casa, amém? Obrigado, minha filha. Sabe, queridos, mulheres respeitem, não queira disputar, não queira desfazer, não queira afrontar. A Bíblia diz: façais tudo de comum acordo, mas a Bíblia também diz, eu estou resumindo, sabe, que se não houver comum acordo, se o cara não aceitar, cumpra a decisão dele, porque se o negócio der ruim, Deus vai requerer dele, não é de você não, sabe, irmãos? E a Bíblia diz aos maridos: honrem as suas esposas. Eu estou dizendo tudo isso a você, irmãos, porque tudo isso impede a adoração. Se eu deixo os meus filhos se perderem, eu estou inutilizando a minha adoração. Se a minha mulher não me respeita, ela está inutilizando a adoração dela. Se o filho não honra o pai, ele está inutilizando a adoração dele. Mas se o marido também não honra a sua esposa, a Bíblia diz: até a oração é interrompida. Imagine a adoração. Eu queria ter mais tempo para a gente entrar mais fundo nisso. Sabe, irmão, maridos, honrai as vossas esposas. Aí Efésios 5 diz assim: para que não sejam impedidas as vossas orações. Imagina o que acontece com a sua adoração. Sabe, irmãos, e honrar não tem a ver com bajular. Honrar não tem a ver com tá feito menininha, fazer tudo que ela quer, não. Honrar, irmãos, sabe, tem a ver com cuidar. Tem pai que cuida mais dos filhos do que da mulher, está errado. Sabia, irmãos? Tem mulher que cuida mais dos filhos do que do marido, isso está errado.
Isso está errado. Porque os dois conduzem os filhos no caminho. A mulher respeitando o marido honrando a mulher. Quando a Bíblia diz, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, Efésios 5, fala disso. Sabe, irmãos, o que foi que Cristo fez pela igreja? Ele só chamou para a sua igreja e deixou de bolo? Jesus, ele cuida, ele cura, ele protege, ele direciona. Amém? Ele tem zelo, ele tem respeito. Efésios 5 diz, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, cuidando, ajudando nos afazeres do dia a dia. Aí tem pai que leva o filho para a festa, leva o filho para brincar com os amigos, leva o filho para o futebol, leva o filho para a praia, leva o filho para o game station, leva o filho para onde? Ah, pai, eu quero ir para casa do meu colega. Aí leva o filho. Aí a mulher diz, meu filho, tem reunião de mulheres hoje, eu queria ir para a igreja. Ah, estou cansado. Ontem de manhã eu saí com meu filho. Não, dê seu jeito, peça carona a algum irmão. Resolva. Não, irmãos. Onde você vê a igreja movendo algo, que a minha mulher está de frente, mesmo que eu não fique, você me vê chegar, deixa ela organizar, está tudo bem, minha filha, toma conta, assumiu, me libere. Vou para casa, vou resolver outras coisas que eu preciso, quando terminar eu estou aqui para lhe buscar. Amém, irmãos? Isso é honrar, cuidando, protegendo. Entenda, não coloque, não desfaça do seu marido por causa dos seus filhos. Não desfaça dos seus filhos, mulher. Ou melhor, não desfaça do seu marido por causa dos seus filhos. Não desfaça da sua esposa por causa dos seus filhos. Porque um dia os seus filhos seguirão o seu caminho. Certamente aquele caminho no qual você os conduziu durante a sua infância. E do seu lado estará aquela que o Senhor colocou e disse, eu te dou, porque não é bom que o homem esteja só. Amém? Então, queridos, se o pai deixa o filho à mercê da própria escolha, ele está inutilizando a adoração dele. Se o filho desonra o pai, ele está inutilizando a adoração dele. Se o marido, não cuida da esposa e acha que porque faz tudo pelo filho está agradando a Deus, ele está inutilizando a adoração dele. Se a mulher mima ai meu filhinho, mas o marido fala o que é. Ela faz tudo por filho, não frita o ovo para o marido, acha que está fazendo, está inutilizando a adoração. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para ser família de adoradores, família bendita, amém? Cuidando uns dos outros. A Bíblia diz, se eu não cuido da minha casa, como eu posso cuidar do ministério? Se eu não administro bem a minha casa, como eu posso administrar bem as coisas do Senhor? Nós chamamos, irmãos, a nossa primeira igreja é a nossa casa. O primeiro lugar de adoração é a nossa casa. Sabe? O primeiro lugar onde um altar foi erguido na nossa vida é a nossa casa. Deus quer a nossa família. E nós precisamos cumprir a nossa responsabilidade. Seguir o exemplo de Moisés. Sair do Egito. Definitivamente sair do Egito. Não aceitar ficar por perto. Se eu decidir ser santo, santifico-me ainda mais. Não quero relação de proximidade com coisas mundanas. Em cima do muro é lugar de Satanás. Ou você está do lado do céu, ou de cima do muro para o outro lado, é lugar do inferno. Não tem meio termo, não tem mais ou menos. Essa teologia liberal, onde você, o amor virou um tapete para onde você varre pecado e vai deixando, onde você aceita tudo, se assenta em mesa de ímpios, segue conselhos na mesa de escarnecedores, segue conselhos de ímpios. Aí vem para a igreja e diz, eu sou um verdadeiro adorador. Hoje você é exortado a entender que precisa se desvencilhar do Egito completamente e trazer junto a sua família. Amém, queridos?